está aí do seu lado. Se não tiver, continue olhando para mim e fala assim: meu irmão, seja um obreiro, seja um líder que Deus quer usar. Esse é o tema da ministração de hoje, trazendo um pouquinho do que foi aprendido naquele curso. Então Deus quer obreiros, quer líderes, quer usar essas pessoas para a obra. Só que quando falamos de um líder, devemos ter em mente que o líder é uma pessoa, primeiro, chamada por Deus. Foi ministrado. Quando uma pessoa ela é chamada por Deus, Deus chama ela para colocar numa liderança. E essa pessoa não somente é chamada por Deus, como também é consagrada, ela é ordenada pela mão de homens, tendo em vista que não há autoridade que não seja instituídas por Deus. Então essa pessoa ela é instituída, ela é chamada para um determinado trabalho, seja qual for esse trabalho. O obreiro que é obreiro, ele não se preza somente a estar aqui no púlpito. Ele também vai limpar a igreja, ele vai fazer visita, ele vai socorrer os necessitados, ele vai para essa porta aí fora anunciar as boas novas, porque ele foi comissionado, ele foi chamado para uma determinada tarefa, seja ela qual for. Só que não podemos esquecer que o líder ou obreiro, ele é um ser humano, e por ser um ser humano, por ser uma pessoa normal como eu e como você, ele está sujeito também às falhas, às quedas, às paixões. O obreiro, embora ele seja chamado por Deus, ordenado pelos homens, ele não deixa de ser um humano. Ele vai ter falha, como eu e como você temos essas falhas. Por isso, não podemos endeusar nenhum tipo de líder, pois só há um Deus, Senhor e soberano sobre essa terra. Porque se nós endeusarmos algum obreiro e ele vier a cair, cai também o nosso Deus. E o nosso Deus ele é forte, o nosso Deus ele não cai, ele é Deus. E quando falamos de um líder, de uma pessoa comum que foi separada para exercer qualquer tipo de liderança, nós estamos falando de uma pessoa que decidiu mudar de vida, mudar de atitude, mudar de postura. Ela decidiu estar sendo separada para servir. E muitos pensam que hoje o líder ele tem que ser servido. Lê do engano, o líder ele serve. Jesus foi o nosso maior líder, exemplo como líder. Ele veio aqui para servir e não para ser servido. Ela decidiu e se comprometeu a viver de uma forma digna de um verdadeiro cristão. E acima de tudo, ela escolheu ser exemplo para os demais irmãos da igreja. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19. 2 Timóteo 2, do 14 ao 19. Estamos falando de líderes. E todos nós fomos chamados por Deus para exercer uma liderança. Você que está aqui hoje, você é líder para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então você tem que ser referencial, você tem que escolher viver uma vida digna, aonde não há do que se envergonhar. E hoje quando a gente fala de evangelho, fala de igreja, a primeira coisa que vem é a vergonha, a falta de preparação de pessoas que colocam o evangelho em descrédito. Vamos ver 2 Timóteo 2, do 14 ao 19. Traze essas coisas à memória, ordenando-las diante do Senhor, que não tenha contenda de palavra, para que nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita,
e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo, o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Quando nós falamos, queridos, que professar o nome de Cristo, nós estamos falando que automaticamente nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra, aonde o nosso falar tem que ser mudado, a nossa atitude tem que ser mudada, porque como nós poderemos proferir um reino celestial, santo, perfeito, justo, puro, se nós praticamos a iniquidade? De duas uma: ou nós não conhecemos a Cristo, ou nós estamos mentindo para nós mesmos. Quando falamos de líder, falamos de pessoas normais, falhas, cheias de defeito, mas que decidiram colocar sua vida nas mãos de Deus, para que haja uma transformação. E essa transformação resulta em agir de Deus para que outras pessoas venham ser salvas por intermédio da pregação do Evangelho. Para Deus usar um líder ou um cristão, primeiro, ele deve ser moldado, ele deve ser transformado. Deus, ele não pode usar uma pessoa que não quer ser mudada, não quer ser transformada. A pessoa tem que ser mudada por Deus, tem que nascer de novo da água e do Espírito, a fim de que as atitudes dela venham ser atitudes cristãs. E quando formos inflexíveis como uma pedra, a pedra é dura, nós não poderemos ser moldados pelo Senhor. Mas deixa eu te falar algo: a pedra pode ser dura aos nossos olhos, para as nossas forças, mas Deus, ele consegue quebrar uma pedra. Contudo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Deus não invade, ele não é invasor, o inimigo é invasor, Deus não. Ele fala: olha, estou à porta, fininho, e bate. Se você deixar de ser inflexível, se você abrir a porta do seu coração, se você realmente quiser uma transformação de vida, eu estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa. Eu farei morada dentro de você, cearei contigo e você comigo. Amém. E você será uma nova criatura. E o que é uma pessoa inflexível? É uma pessoa que não consegue perdoar. Ah, pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Isso não é digno de perdão. Sabe o que nós fizemos ao Senhor Jesus? Nós o crucificamos. E naquela cruz, com aquele sofrimento todo ensanguentado, ele ainda tirou forças, não sei de onde, e falou: Pai, perdoa-os. Maior exemplo ele nos deu. Nós crucificando Jesus, ele olhou para nós e falou: perdoa-os. Então uma pessoa que ela é inflexível, ela não demonstra e não libera o perdão. E a falta de liberação de perdão vai trazer mágoas e sequelas que podem durar a vida toda, ou produzir algo e até mesmo a morte. A pessoa que não libera perdão, ela vive uma vida traumática, cheia de trauma, cheia de milindres. Ela se torna uma pessoa de difícil convivência, ranzinza, aquela pessoa chata, não é uma pessoa agradável. Aquela pessoa, você chega perto dela e dá vontade de sair correndo. É uma pessoa que não libera perdão. Ela não se ama e não vai amar os outros. E quem está desse jeito é uma pessoa que ainda não foi transformada, que não conheceu a Cristo. Cristo está onde? Está à porta, batendo, querendo, desejando transformar a sua vida. Não para mostrar que você é melhor do que ninguém, não, mas é para mostrar que você pode ser transformado e deixar de lado a iniquidade. A pessoa que é inflexível, ela é identificada porque ela não aceita a correção. Aquela pessoa que quando erra, você vai corrigir, logo ela te dá um coice. Oh, bicha bruta. Por isso que o Senhor nos chama de ovelha. Ovelha é difícil dar coice. Tem gente que é jumento. É uma pessoa
que é inflexível, que ela já está com a mente cauterizada, a sua visão cauterizada, e nada vai fazer com que ela mude. Ela não aceita ser liderada. Essa pessoa se acha autossuficiente, dona de si mesma, e quer que Deus mude os planos dele, quer que Deus mude a palavra dele para atender às suas vontades, e Deus não vai mudar. Aleluia. Deus, Ele é Deus independente do seu achismo, independente da sua inflexibilidade. Deus, Ele é Deus, o que Ele falou vai se cumprir, queridos, quer você queira, quer não. Aleluia. É aquela pessoa que se encaixa perfeitamente em Provérbios 18:1, onde diz: busca o seu próprio interesse, aquele que se separa, aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Por isso que Deus nos chamou para viver aqui em comunhão, em comum ação. Nós estamos aqui no comum, vivendo em comum para todos. Essa é a comunhão de Cristo. Aonde o que eu acho, aonde o que você acha, irmão, pouco importa. Aonde nós vamos ver o que Cristo acha, e o que é bom para mim, e o que é bom para você. Mas a inflexibilidade tem feito com que nós nos isolemos. A sociedade tem esfriado o amor, o afeto natural. Outro fator para identificarmos uma pessoa inflexível é que ela não se arrepende, ela não reconhece o seu erro, não chora e não quer mudar. Ela sabe que está errada, mas ela bate o pé e fala assim: não estou errado, eu sou dono da minha razão, eu mando na minha vida, você manda na tua vida até onde Deus permitir. Porque quando Ele quiser te pegar, queridos, Ele coloca um anzol no seu nariz e traz, e você vem feliz. Não seja inflexível, porque um dia a casa vai cair. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós nos achamos donos da nossa razão, porque cadê esse Deus? Vem aqui, se tu é Deus, e fala comigo. Ele não precisa falar com você para mostrar que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. O líder, ou o futuro líder, pode ser moldado. Fala assim: pode ser moldado, se for uma pessoa flexível. Você vai ser inflexível até onde Deus permitir, porque quando Ele te chamar, você vem. Mas você não vai deixar, não vai ser flexível para o pecado, não, porque pecado é pecado, tem nome, endereço e telefone, e todo pecado tem a sua consequência. O pecado tem o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Seja flexível para Deus, para a sua palavra. Seja flexível para os seus líderes, para a sua igreja. Seja flexível. Aceite a correção, libere perdão, ame o seu irmão. Obedeça aos seus líderes. Obedeça aos obreiros que se formaram agora. Dê honra a quem merece honra. Isso é princípio de honra. Se você honra um líder, se você honra um obreiro, você está honrando uma escolha de Deus. Quando você não honra um líder, não honra um obreiro, você está falando para Deus: Deus, eu não aceito a sua escolha. Um líder só vai ser usado por Deus se permitir ser moldado por Ele. Para Deus usar um líder ou um cristão, isso eu falo para cristão, falo para você também. Segundo, ele tem que estar em condições de uso. Não é verdade? Você pega um carro velho, sem pneu, sem freio, sem combustível, sem motor. Esse carro está em condições de uso. E mesma coisa é você, se você não tiver com o coração aberto, um coração sensível, uma vida de inteiro entregar e se derramar na vida de Deus, você está uma pessoa sem uso, e Deus não vai te usar. O líder só vai estar em condição de uso quando ele for moderado. Lembra a transformação? Moderação. Eu falo uma coisa para a igreja e sempre falo para os líderes: vocês podem falar tudo, vocês podem questionar tudo e vocês podem reclamar de tudo. Contudo, saibam falar, porque a maneira que você fala pode insurgir contra você problema.
pode tirar de dúvida, pode vir como afronta. Aí você sofre a consequência. Saber falar linguajar de crente, um linguajar de uma pessoa séria, um linguajar da pessoa que foi transformada por Deus. Saber ouvir, ser pronto no ouvir e tardio no falar, diz a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa vem falar e você já começa a soltar a sua matraca. A pessoa até vira as costas e vai embora. Poxa, você nunca deixa eu falar. Não é? Às vezes o marido chega em casa querendo justificar: olha, querido, o pneu do carro furou. Aí você já chega soltando os cachorros, gato, papagaio, solta tudo em cima do rapaz. E de repente ele chega para você e fala: olha, eu queria falar que o pneu do carro furou, porque eu passei numa floricultura e encontrei a melhor rosa para você. Oh, Jeová! Oh, Jesus! Que sonho, hein, irmãos? Fala, Deus! Aprenda a ouvir e por aí vai. A vida cristã, ela se transforma a cada dia, porque cada dia a palavra se renova. Desses homens. É mesmo, Senhor. Toma o coração desses homens. Glória a Deus. Mulheres, depois eu pego o cachê. Aprendeu, homens? Que rapaz? O líder que está em condições, ele é exemplo em tudo. Caminhe um pouquinho a sua Bíblia aí, vai lá para Tito 2. O líder que se encontra em condições de uso, ele é exemplo em tudo. Tito 2, 7 e 8. Olha que coisa legal. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O líder que está em condições de uso tem que ter a linguagem de um verdadeiro cristão. E queridos, evite os falatórios, porque isso traz condenação. Evite as maldizências. Ah, eu falo mal porque eu sou verdadeiro. Não. Quem cuida de obreiro é Deus. Cuidado. Evite as fofocas, queridos, porque toda notícia tem 3 versões. Tem a conversa do A, tem a conversa do B e tem a verdade. Mostra incorruptível, para que não haja do que se envergonhar. Terceiro, para uma pessoa ser usada por Deus, além dela ser moldada e transformada, além dela estar em plenas condições de uso, ela tem que ter conteúdo. É que eu falo para Tatiana e para Cida. O líder tem que ser aquela Coca-Cola toda. Glória a Deus! O líder não pode ser uma Fanta Uva, não. Se é Coca-Cola e vai mostrar por que é Coca-Cola. Se ele tem um rótulo, se ele tem um estudo, ele vai mostrar na prática. Ele não vai viver apenas de falar, ele vai agir, ele vai viver de fé, ele vai viver de obras. Porque crente que é crente não fala, ele faz. O conteúdo de um verdadeiro líder é a presença da doce pessoa do Espírito Santo em sua vida. Aleluia. Aonde ele se torna uma pessoa agradabilíssima de se estar. Aonde você chega, recebe a visita de um líder que tem conteúdo, que tem caráter que foi moldado, foi transformado pelo Senhor. Você fala assim: não vá embora, porque algo tremendo acontece na minha vida quando eu estou perto de você. E olha, é a presença do Espírito Santo. Ela se torna uma pessoa agradável, o seu falar, a forma de agir. Jesus era cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Se lembra quando ele chegava para falar com aqueles homens, por pior que os homens fossem, o povo parava e ouvia e ficava sem resposta.
Porque o falar é suave. É onde o próprio Deus está falando através da vida do obreiro, e o próprio Espírito Santo se encarrega ali de converter, de transformar a pessoa. Às vezes, o simples fato de o obreiro parar, ficar perto de uma pessoa e ouvir ali, já traz um resultado tremendo. Um exemplo disso, irmãos, uma irmã me procurou dizendo que estava com muitos problemas mesmo. E ela falou: pastor, eu preciso conversar com o Senhor, e olha, prepare tempo, porque é no mínimo 4 horas de conversa. Só eu falando. E depois o Senhor falando, eu não sei o que o Senhor vai me aconselhar. E sentando ali de frente para aquela irmã, olhando nos seus olhos. Crente tem que ter sabedoria, tem que ter paciência, tem que ter o Espírito Santo, irmão, porque senão ele não escuta. A irmã falou por quase 4 horas. E quando ela terminou, eu falei: irmã, eu não posso resolver o seu problema. E ela falou: pastor, não precisa, já foi resolvido. Algo estava preso, algo estava entalado, saiu. Eu liberei, eu consegui. Eu falei. E oramos para aquela pessoa. O mal do nosso século é porque muitas pessoas querem falar, poucas querem ouvir. O conteúdo de um líder é o conhecimento da palavra de Deus, e não somente conhecer, praticar. Não adianta você conhecer, você tem que praticar. O conteúdo de um verdadeiro líder é a voluntariedade e o trabalho. O crente que é um líder não vive de palavras, e sim de atitude, de fé. Ele vive de obediência, ele vive de prontidão. É onde o telefone tocar, estou pronto. É onde Deus mandar, ele fala: Senhor, eis-me aqui. E hoje, se nós ligarmos para líderes, muitos líderes estão dormindo, as ovelhas morrendo, e eles não estão bem ali. Não quero julgar, porque quem conserta é Deus. Você pensa que ser um líder verdadeiro é fácil? Não é. E tudo isso, queridos, que eu falei essa noite, até agora, ela serve para uma coisa: somente para a pessoa ser usada por Deus, ser usada para a obra de Deus. Deus, ele não vai usar desleixados. Deus, ele não vai usar pessoas que começam projetos e terminam. Deus não vai usar pessoas que falam sim e amanhã diz não. Deus, ele vai usar aquelas pessoas que perseveram até o fim, que amam incondicionalmente, que estão dispostas a mudar, a ser transformadas, a estar em condições de uso. E esse tipo de pessoas estão faltando em nosso meio. Nós não queremos agora pessoas que sejam amantes de si mesmos, mas nós queremos pessoas que sejam obedientes e pessoas que sejam moldáveis. Para eu estar aqui hoje, eu fui quebrado muitas vezes. Eu apanhei muito, mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu creio que vocês vão estar aqui também um dia, falando da maravilha do Senhor. Para concluir, eu quero dizer que para você ser um verdadeiro líder, é preciso ser realmente moldado e transformado por Deus. É preciso estar em condições de uso. É preciso ter conteúdo. E acima de tudo, estar disposto a renunciar às suas paixões. Se for possível, renunciar àquilo que faz você sair da presença de Deus, ou até mesmo dar a sua própria vida por amor de Cristo. Quando falo a líderes, me refiro a você também, que Deus não chamou ninguém para ficar no banco. Ele chamou todos nós, porque a seara é grande, e poucos são aqueles que querem realmente trabalhar. Você está disposto a se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus? Então você está disposto a ser um cristão. Você está disposto a ser um excelente líder. Se você está disposto a renunciar ao pecado, e ao pecado que tem nos afastado da comunhão com Cristo, você está disposto a ser uma nova criatura. Deus, ele ama o pecador, não temos dúvida. Ele ama todos, mas ele abomina o pecado. Esse pecado vem fazendo com que eu e você venha se distanciando de Deus cada dia mais.
E à medida que passa, à medida que o pecado vai aumentando, à medida que nós vamos esfriando na nossa comunhão e na nossa relação com Deus, nós deixamos o nosso coração outra vez endurecer. Aí nós complicamos a situação. Você está disposto a renunciar ao pecado? Você está disposto a renunciar à sua vaidade? Quando eu falo de vaidade, eu não falo de se arrumar, porque crente que é crente, além de ser bonito, tem que andar bem elegante. Quando eu falo de renunciar, falo também de soberba, de você baixar seu nariz e reconhecer que você está errado, ou reconhecer que você está certo e saber colocar quando você estiver certo. Você está disposto a deixar de lado a sua autossuficiência e declarar com seus lábios que a sua vida pertence a Deus e que você depende única e exclusivamente dele? Você está disposto a deixar o seu comodismo? Se você está disposto, eu quero falar bem-vindo à guerra, porque nós não estamos só. Nós temos um general que requer tudo isso de você. Para finalizar, 2 Timóteo 2,19, nós já lemos. Eu quero frisar isso com vocês, para fechar com chave de ouro e participarmos da nossa ceia. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme. A palavra de Deus era a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela vai ser a mesma eternamente até ele vir. Tendo este selo, o selo do Espírito Santo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Se nós não tomarmos uma postura hoje, já nos revestirmos da palavra de Deus e cumprirmos a palavra, vai chegar o grande dia da vinda de Cristo, que Ele vai olhar para você e vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mas Senhor, em seu nome eu estava dentro da igreja, expulsei até demônios, em seu nome eu fiz curso, eu preguei. Apartai-vos de mim, malditos, porque praticai a iniquidade. Ser cristão é estar disposto, estar se preparando, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus e do nosso Salvador. É sendo de exemplo para aqueles que estão lá fora, prometendo e cumprindo, pegando emprestado e devolvendo. É falando a verdade, para que a glória e a excelência venham se dele, e não de nós. Quiser seguir a Jesus, tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus.